João 9:41. João 9:41. A gente vai ler o texto e vai fazer uma oração. E eu vou pregar em exatos 27 minutos. 27 minutos, tá? Você tem dúvida, põe o cronômetro, você vai ver. Eu vou pregar em 27 minutos. João 9:41. Diz assim: disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Vamos orar nesse momento pedindo revelação do Senhor. Aos que não estão acostumados com essa oração, só para te falar, a Bíblia diz que em João 3, o homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado. É a revelação que faz a diferença entre você entender racionalmente alguma coisa e espiritualmente outra coisa. Para a gente entender espiritualmente, Deus tem que entrar no circuito, senão não adianta. Então nós vamos pedir isso agora ao Senhor. Pai querido, nós precisamos agora, Senhor, que o Senhor abra nossa mente. Então pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça isso, Pai. A gente vai falar as coisas com linguagem humana, português fraco, tudo de forma muito simples, mas eu queremos, Senhor, que tenha um entendimento espiritual. Nós queremos dizer que somos teus discípulos, estamos determinados a te obedecer, a te glorificar, a viver o teu propósito, a cumprir na nossa vida o teu querer. E pedimos que o Senhor faça isso e essa noite seja um dia que marque as nossas vidas com a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Irmãos, Jesus tinha umas frases enigmáticas. Essa é uma das muitas frases enigmáticas. Fala um negócio que para você entender, tu tem que se virar para se esforçar. E essa parte aqui, ela revela o quão complicado é o tema do pecado. Ele diz exatamente isso. Se você diz, vemos, então tem pecado. Como é que pode um negócio desse? O pecado é alguma coisa muito estranha e é um tema que precisa ser falado, porque é o tema que divide o céu do inferno. Não tem jeito, é o tema que divide as pessoas que são de Deus das que não são de Deus. Eu acho engraçado que em Facebook especialmente, qualquer menção a que alguém seja um pecador ou esteja em pecado, alguém vem e censura, porque não admite que se diga que alguém é de Deus ou que alguém não tem, ou que alguém tem pecado. Mas Jesus mesmo fala, se como vocês dizem, vemos, então o pecado permanece. Então é um decreto não de Niles, nem de um leitor de Facebook, e sim um decreto de Deus acerca do entendimento do pecado. E eu oro para que você compreenda, eu estava orando hoje para que você compreenda. Observe como é o pecado, eu vou seguir uma sequência mais ou menos lógica para falar como o pecado como se ele fosse uma entidade. Romanos 7:11, ele vai colocar na tela, se você quiser abrir a sua Bíblia de papel também, seria muito bom. Romanos 7 é um texto que fala naquele capítulo, que o texto conhecido, que diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Esse é o tema central do capítulo 7. E é o que a gente vê aqui. Paulo usa a figura, o pecado. Em Romanos 7:11 ele diz, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Parece que o pecado é uma entidade, é uma potestade. O pecado é um ser humano de gravata, paletó, e que vai lá e prende a pessoa e derruba a pessoa. É uma entidade. Porque essa personificação, que esse é o nome da linguagem, da figura de linguagem usada. Porque o pecado adquire uma vida autônoma, um poder autônomo. Ele adquire digamos, uma autonomia contrária à vida de alguém por razões de leis espirituais. Assim como você pode falar das leis climáticas, da lei da gravidade, você também tem leis espirituais e elas se tornam autônomas em si mesmas em função disso. E eu uso uma figura para você entender o que é o pecado. Não sei se alguém aqui já mergulhou em Maragogi. Qual é outro lugar que dá para mergulhar e ver águas tranquilas? Lençóis? Lençóis dá para a gente dormir. Lençóis. Mas tem um lugar aqui, Morro de São Paulo, não é isso mesmo? Quem viajou para Morro de São Paulo, mas Maragogi especialmente. Você está vindo de barco, Maceió, lá em Maceió, naquela lagoa de Maceió. Aí você vai de barco até lá de Jangada. Quando chega lá, você está olhando a água de cima. Está aquele negócio transparente, maravilhoso, daquela vontade de mergulhar. Quando você mergulha, você não vê mais a água. Você está na água, mas você não vê a água. Você vê a água de fora, quer mergulhar. Quando você mergulha, você vê o ambiente.
você está no ambiente, você não vê a água. Você está naquele ambiente. Assim, você envolvido numa vida e num ambiente de pecado, você não vê aquele ambiente de pecado. É preciso sair. Isso na filosofia se chama o observador onisciente, o observador que está distante e fora. Você em cima do barco, você olha e vê aquilo ali. Mas quando você, é claro que toda figura, nenhuma figura é perfeita, óbvio. Então se a pessoa está mergulhada, ela então começa a perceber que aquele ambiente não é mais o seu ambiente. Você para nadar já é difícil, você já para sobreviver ali já não é tão normal, mas você não enxerga. Você enxerga o peixe, mas você não enxerga a água. Você enxerga os corais, você enxerga o cavalo marinho, mas você não enxerga a água. Você está envolvido no pecado. Assim é uma figura, uma metáfora do pecado. E repetindo aquilo que Jesus falou, vocês dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eu queria abrir agora Gênesis capítulo 3, Gênesis 3. Um texto bem conhecido para mostrar para você os três degraus, ou se você quiser usar os 3 estágios que mostram como o pecado, ou seja, esta água na qual a gente está submerso, na verdade, nesse ambiente, ou as pessoas submersas, ou aqueles que não conhecem a Deus, ou aqueles que estão envolvidos, enfim, um mundo de pecado, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver um diálogo do verso 1 em diante. Diz assim: ora, a serpente, mais astuta do que todos os animais do campo que o Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observe bem as 3 etapas bem claras que acontecem sempre, sempre e sempre, concernente ao pecado, esse ser autônomo, essa força autônoma personificada, como eu coloquei aqui. Em primeiro lugar, Eva começa a conversar, ela começa a dialogar com a serpente. Esse diálogo, ele não importa o conteúdo para o momento dessa noite, mas ela está dialogando com a serpente, ou seja, não aconteceu nada ainda, está só no diálogo, essa relacionalidade, essa interação. E isso é muito válido na vida de todo mundo. Você começa a travar contato com um computador, não quer dizer que você está vendo pornografia. Você foi em um determinado lugar, você foi lá no Carnaval de Salvador para ir lá ver seu tio, sei lá o quê, visitar uma pessoa, e ele mora ali perto da cidade, e aí você entra ali, tem aquele ritmo horroroso, aquela coisa, aquele movimento todo, e aí você trava contato. Assim você vai travando contato com inúmeras possibilidades, como se fossem janelas da alma ou janelas do mundo. Você trava aquele primeiro contato, você trava uma relação. Mas aquela relação não persiste, não quer dizer que aquela relação se desenvolva. Assim, nesse caso, Eva começa a conversar com a serpente. E todas as vezes que nós raciocinamos a influência do pecado em nossas vidas, nós raciocinamos sempre a partir de travar algum tipo de ponte com isso. Seja aquela colega do trabalho que você começa a ser mais atencioso, ou ela mais atenciosa com você. Seja aquele seu colega do trabalho que você começa a confidenciar coisas que você não deveria falar. Você deveria falar com alguém de confiança, alguém que tem a mente de Cristo, mas você confidencia algumas coisas do seu casamento para aquela pessoa, e você começa, como diz a Bíblia, a lançar pérola aos porcos, mas pior do que isso, você começa a receber de lá alguns conselhos que não deveria. E assim no colégio, você está ali no colégio, a pessoa começa a lhe mostrar alguma coisa que não é errada em si, mas ela trava o contato, e depois que está estabelecido o contato, aí vai passar uma pedra de crack. Aí vai passar os filmes do WhatsApp para você. Ou seja, primeiro se trava o contato. E é sempre assim. Então, uma questão muito interessante sobre tentação é que todo ser humano se acha mais esperto do que a tentação. Eva se achava mais esperta do que a serpente. Ela começa a conversar com a serpente, porque, afinal de contas, ela corre mais rápido que a serpente, ela fala primeiro que a serpente,
ela é a esposa de Adão, a serpente não é nada. Se toda esperta que é, cheia de razões, mas aquelas razões não impediram de aquele contato prevalecer as ideias da serpente. E assim eu quero lhe lembrar que o pecado ele não entra como algo ruim, jamais vai entrar como algo ruim. Ele primeiro trava o contato. Então, se você namora, se você paquera com o pecado, se paquera com a tentação, você pode ter certeza que você está correndo risco. Não é porque você não é esperto, é que ninguém é esperto. Nem você, nem ninguém. Nós, em relação ao pecado, nós não temos condições de negociar. Não há negociação certa. Não é você que não é esperto, é ninguém que é esperto, incluindo eu, todo mundo. Nós sempre estamos em zona de risco, por isso que a Bíblia diz, fugir do mal. Sim ou não? Não, não. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal, ou seja, tem uma perspectiva de relação, você já cai fora. Vazou, como diz na gíria, hashtag vazou. Agora, continua a discussão de Eva. Eva está trabalhando, aí encerra o papo com a serpente, ou seja, a tentação encerrou. A serpente já fez o trabalho dela, foi para a casa dela, quer dizer, claro que não, e foi para casa e Eva está ali. O que acontece agora? A internalização da tentação. Não, mas isso aí não tem nada a ver, isso é bobagem. Não, realmente essa árvore vai dar entendimento. Não, mas isso aqui, não, isso é bobagem, isso aí é muito relativo. Não, é muito relativo. E você começa a entrar no trâmite da relativização. Qual é o propósito da tentação? Qual é o propósito da perspectiva maligna sobre você? Você nasceu de novo, você tem um destino, você tem um propósito, você sabe para onde vai, você pertence a Deus, você é servo de Deus, nós somos servos de Deus. E aí, de repente, vem uma semente semeada dentro de nós, porque nós travamos o contato, nós negociamos com a pornografia. Ouve uma vez, pede perdão. Ouve outra vez, pede perdão. Assiste outra vez, pede perdão ao Senhor. E depois você começa a dizer assim, já há uma brecha, já há um caminho com porta, com tranca, com fechadura, e depois já arrombou a fechadura, já a porta já está aberta como porta de bang bang, né? Assim funciona. Mas aí depois o cara fica dizendo assim, mas isso não é pecado não. Eu estou pensando na minha esposa. Ah, não, mas peraí, mas isso também... mas eu falei com Deus. Irmãos, eu conheci um caso bizarro. Conheci mesmo um caso bizarro. Um camarada, ele tinha um caso com a pessoa e ele sempre fazia assim, ó, eles iam, tinham um relacionamento, quando terminava os dois, dobravam o joelho, confessavam o pecado um para o outro, orava e pronto, ia para casa. Porque a confessar um ao outro, já cumpriram a palavra. Ao confessar um ao outro, aí o outro orando um por um orava por um, e ficaram 17 anos nesse relacionamento lícito. Então o sujeito, depois que travou a tentação, lançou e incorporou, aí o sujeito já tem uma própria teoria para desenvolver acerca das coisas. Eu não quero mais saber de gente. Gente não presta. Quem disse isso? Não, Satanás lançou, germinou e você definiu. Gente não presta. Ah, não, eu não quero mais ir para a igreja. Não, mas pastor, ela... Então vai definindo uma cacetada de teorias e anda por essas teorias internalizadas. E a terceira e última coisa é o óbvio. Eva, depois de internalizar e duvidar que Deus existe, duvidar do cuidado de Deus. Isso acontece muito em acidentes, em coisas terríveis. Não sei se você viu essa semana aquele acidente horroroso lá na beirada de Vitória do Espírito Santo. Eu tinha uma notificação aqui num canal, sei lá que canal foi aquele, um canal do YouTube, daqui a pouco, acidente em Serra. E já pulou assim, eu apertei, e lá vai aquela filmagem que vocês viram no Jornal Nacional, ou não assistiram, mas está lá, as duas ambulâncias bateram com um caminhão e com um ônibus, e explodiu, e pegou fogo, e lá o povo gritando, por favor, me tire daqui, senhor, por favor, me tire daqui, e morreu todo mundo, né, dos que gritavam, né, um negócio horroroso. Né, e você fica, rapaz, que negócio assim, né? Aí, fecha parênteses, né? Volta aqui para o negócio. Não sei nem porque eu falei, já perdi o fio da minha. Mas não era nem para ter falado, vai ver da ambulância, né? Mas desse acidente. Mas fecha aqui, já eu lembro que foi. Duvidar da existência. Obrigado, duas consultoras, os universitários me ajudaram aqui. Aquelas pessoas que estão vendo aquela cena vão duvidar que Deus existe, porque Deus permitiu o negócio daquele. A filha da pessoa, a prima de não sei quem das contas que estava esperando não sei quem chegar lá na rodoviária, se Deus existisse, não ia ter permitido. Claro que a pessoa, quem vai jogar essa semente? Em algum lugar, a semente foi jogada e internalizou, pronto. Aí ela vai se comportar de acordo. O que Eva faz?
vendo Eva, vendo a mulher, tomou e comeu. Então, observe bem como é o processo. Com isso eu estou lhe mostrando, não que você está em tentação, provavelmente está, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou lhe mostrando é que, se a gente é tão esperto, se conhece as Escrituras, se sabe como funciona, por que não resiste? Essa é a questão. Se sabe o que é certo, então por que a gente não peita o capeta? Olha, é o seguinte, tá amarrado em nome de Jesus. Aqui tu não passa. Eu não caio mais nunca. Tem mais. Tem um versículo para você. 2 Pedro 1,8. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçarei. Nunca mais vou pecar. Aí Satanás é desse que eu gosto. Já pecou. Conhece a história de Antão? A história de Antão, 85 anos, o cara passou um tempão, 85 anos essa história. Antão, Vitória de Santo Antão, aquela cidade lá de Pernambuco. Antão é um santo católico, que não é santo, 170 anos depois de Cristo. Quando ela está no deserto, é um pai do deserto, e ele está lá e lutando contra Satanás. Diz que ele era tão, a história dele é tão intensa, que diz que ele voava. É claro que é mito, mas vamos imaginar que voasse também. Né? Aí ele estava um homem santo, ficou o tempo todo no deserto para vencer os pecados. E esse povo que ficou no deserto ensinou muita coisa para a gente, inclusive os 7 pecados capitais são derivados dessa turma. Mas o fato é que, quando chegou aos 85 anos de idade, Satanás entrou lá na caverna onde ele estava, na humildade dele. Ele tinha vencido muita coisa, vencido os pensamentos, vencido os desejos, vencido o orgulho, vencido um bocado de coisa. Aí Satanás entrou e falou, rapaz, você é difícil mesmo. Eu botei tudo que foi tentação para você. Eu desisto. Hã? Eu desisto. Aí saiu assim. Quando ele saindo assim, aí ele, oba, venci! Aí Satanás, bum, voltou, o orgulho. Na hora. Essa é uma história, uma lenda, que conta assim, você não consegue, mesmo lutando, mesmo sabendo, você é vulnerável às coisas, mesmo que você conhece. O pecado tem uma capacidade de nos enganar, até com essa jogada assim. Satanás jogou, eu desisto, e conseguiu enlaçar no eu desisto. Então assim, o que eu quero dizer para você? O pecado não é algo que você vai conseguir ver. E a primeira coisa que você precisa entender, como é que a gente lida com o pecado? O Espírito Santo, em João 16, 8 e 9, queria ler um texto para vocês e dizer algumas coisas assim interessantes. Estou bem no tempo aqui, está tranquilo. João 16, 8 e 9, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Não foi colocado na tela, mas está escrito isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O que acontece com as pessoas que não conhecem a Deus? Que é possível que tenha pessoas que estejam aqui, que nunca tiveram um encontro com Jesus, que não creem. Não creem em quê? Está escrito lá. Não creem em mim. Como é isso aí? O Espírito Santo chega para você e ele diz, você é um pecador. Você fala, pecador não, isso é relativo. Quem é você para me chamar de pecador? Pronto, você acabou de confirmar que é. Porque o engano é a primeira arma do pecado. A primeira arma de Satanás é fazer com que você não aceite a verdade. Cadê na tela? Pode colocar. João 16, 8 e 9. Do pecado porque não crê em mim. Você é um pecador, eu sou um pecador. Jesus não pecou e morreu pelos nossos pecados. Então a solução nossa não somos nós. A solução nossa é Jesus. Nós não temos alternativa, nem Antão para lutar, se é que essa história é verdadeira, se é uma lenda. Se é que essa história é verdadeira, Antão não tinha condições de lutar nem contra Satanás. No finalzinho, ele venceu. Não quer dizer que estava em pecado, mas significa que ele não consegue vencer tudo e dizer, me resolvi. Não consegue nunca. Quem fez isso foi Jesus Cristo, que não pecou. Essa é que é a questão. Então, o Espírito Santo convence o quê? Convence o mundo. Convence o mundo. Então, se você está aqui, você nunca teve uma experiência com Jesus, e você sair dessa noite dizendo assim, gostei muito do louvor, não aconteceu nada em sua vida. Se você disser, rapaz, aquele pessoal dá presente, eu vou ser membro dessa igreja, porque eu estou querendo presente também.
Gostei desse negócio de presente. Não aconteceu nada em sua vida. Se você disser assim, rapaz, não gostei daquele pregador, também não aconteceu nada em sua vida. Né? Se você disser assim, qualquer coisa que você disser, por exemplo, agora, você está vendo esse silêncio absoluto? Você está vendo? Que silêncio maravilhoso. As crianças estão em silêncio. Lá em cima, botaram um filminho para elas. Hoje não tem aulinha, né? Hoje. Botaram um filminho, pipoquinha e suquinho. Então tá todo mundo tranquilinho lá em cima, né? Eita, que igreja maravilhosa. Pronto. Também não aconteceu nada em sua vida. Mas se você sair daqui com a consciência de que é um pecador, aí o Espírito Santo fez alguma coisa. Porque o Espírito Santo convence você de que você é um pecador, para depois apontar Jesus como Salvador. Se não for isso, é tudo opinião. Pipoca, presentinho, não sei o que, qualquer coisa que for é opinião. A ação do Espírito é quando a pessoa entende que é um pecador. E aí vem, o que acontece quando o Espírito Santo chega para a pessoa e fala do seu pecado? A reação da pessoa, primeiro, é se justificar. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui é bobagem. Isso aqui é bobagem. Pular fogueira é besteira. Tá, no caso é besteira mesmo, né? Mas assim, você começa a relativizar tudo ou justificar. Por que você fez isso? Não, rapaz, pagar todos os impostos no Brasil? Tá louco, pai. Tá louco. Quem é que paga? Quem é que paga? Cheio, que é isso, pai? Tirar nota, coisa nenhuma, não tem condição. Quer dizer, a pessoa pode arranjar 1001 desculpas. Sempre vai justificar. Não entendeu o que é pecado. Não entendeu o que é pecado. Porque uma pessoa que sabe o que é pecado, você vai entender já por que a pessoa, quando entende o que é pecado, ela não se justifica. Então, uma pessoa que não se convenceu que é pecador, está comprovado que essa pessoa está doente. E aí entra Romanos 6, 22. Coloca na tela, por favor, Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado, ou libertos, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O que acontece com a pessoa que conhece a Jesus e sabe que vivia escravo do pecado e foi liberto? Esta pessoa perde a comunhão com Deus quando peca. Ela perde a paz. O Espírito Santo se entristece. É diferente do Espírito lhe convencer que é um pecador, porque eu já sei que eu sou um pecador. Quando eu peco, eu fiz, Deus, fiz besteira. Estou dirigindo no trânsito, soltei um palavrão. Faço o quê? Aí você fala, soltar palavrão não é pecado. Tem algumas pessoas que dizem isso aí, né? Que Olavo de Carvalho defende que palavrão, todos os pregadores da igreja primitiva soltavam palavrão. Eu não consegui achar essa bibliografia, procurei e não achei. Tá? Continuo com Tito 2,8. Linguagem sã e irrepreensível para que o inimigo se envergonhe não tendo mal que dizer de vós. Tito 2,8. Continuo dizendo isso. E Efésios capítulo 4, 23. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser que vá produzir edificação para aqueles que a ouvem. Aí eu cheguei em casa, soltei o palavrão, aí falei, mas Senhor, se o Senhor dirigisse aqui, o Senhor usava bem mais. Não justifica. Senhor, Senhor, eu estava nervoso. Não faço isso. Senhor, foi mal. Não resolve. O que foi mal? Foi mal. O que foi mal? Irmão, eu estou com um problema de comunhão. Eu não estou com problema. Deus não está chateado comigo? Deus não... Olha, irmão, quando você peca, não muda nada em Deus. Deus não fica chateado, de mau humor, zangado, não vira a cara assim. Em Isaías 59, no Antigo Testamento, fala assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Não diz que Deus está chateado. É a gente que se ferra. É a gente que se afasta. É a gente que perde. Deus está na dele, no mesmo lugar. Até porque Deus já matou Jesus no Calvário. E para Deus, se Deus tinha que ficar zangado, era antes de matar Jesus. Depois que matou Jesus, que ofereceu Jesus, então ele resolveu os problemas do pecado do mundo. Quem está com problema somos nós, não Deus. Então aí é que a gente tem que compreender. E muitas vezes pode acontecer de você perder o discernimento espiritual. Apocalipse 2,4, por favor, bota ali na tela, Apocalipse 2,4, se você está com sua Bíblia. Você vai perceber a carta da igreja de Éfeso. O Senhor chega para a igreja de Éfeso e vai dizer um negócio para ela. A igreja bala, irmão, a igreja bala. A igreja, olha as suas obras, o seu labor, sua labuta. Ela colocou os apóstolos à prova, viu que eram mentirosos, achou eles mentirosos. A igreja realmente é quentura, né? Só que Apocalipse 2,4 deve estar na tela. Tenho, porém, contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, como foi que essa pessoa não viu que abandonou o primeiro amor?
Eu achei estranho que não viu. Está servindo a Deus, está pregando o evangelho, está testando os apóstolos, está fazendo tudo e agora não viu que perdeu o primeiro amor. Como é que essa pessoa não viu? Por isso que eu disse que não basta eu dizer foi mal, Deus, soltei um palavrão. Alguma coisa eu perdi, eu quero saber se eu vou recuperar. Eu quero saber se eu sei fazer o caminho de volta de intimidade. Irmãos, o pecado de um discípulo, ele não remove o seu acesso a Deus, remove sua intimidade. Você sai perdendo intimidade por se tornar leviano. Peca uma vez, peca duas, peca três, acabou a intimidade. É como se Deus dissesse assim, ó meu filho, quando tu quiser levar a sério a tua vida, você me procura de novo. É como se fosse assim. Você não tem mais intimidade, mas você tem acesso. Percebe a diferença? Você vê que Jesus tinha 12 discípulos, só 3 subiram ao Monte da Transfiguração e só um se reclinou sobre o peito dele. Então intimidade não é para todo mundo, não. A intimidade, diz Salmo 25, é para o segredo do Senhor, para os que eu busco, os que eu teme. Nem todo mundo busca, nem todo mundo teme. Então, existe uma diferença na intimidade e na generalidade. Essa que é a questão. A igreja perdeu, irmão, e não percebeu. E por que não percebeu? Pelo mesmo motivo do texto original. Se vocês tivessem dito, temos pecado, aí você não teria. Mas como você diz, não tenho pecado, o pecado permanece. Estranho, né? Salmo 51. Abre o Salmo 51, depois eu vou pular direto para a parábola do filho pródigo, vou pular aqui. Salmo 51. O que diz o Salmo 51? Coloca na tela, por favor, o Salmo 51, verso de número 1, verso de número 1. Olha o que diz o Salmo 51, verso 1. Eu vou ler na minha tradução ACF, ali na tela deve estar outra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente. Verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões. Verso 4, contra ti somente pequei. Olha só o que ele está falando. Olha o que ele está falando. Verso 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo. Você sabe em que condição o salmista falou esse salmo? Alguém sabe aqui qual foi a condição que ele escreveu? Em que condição ele estava? Irmão, se você ler o Salmo, você não vai saber em que condição ele estava. Não diz o pecado. Ele não diz o pecado. Senhor, eu matei Urias e adulterei com Batseba. Ele não fala aqui no Salmo. Por que ele não fala no Salmo? Irmãos, mais importante do que o conteúdo da sua confissão é o seu coração que confessa. Olha o que eu estou lhe falando. Mais importante do que você dizer a Deus, Senhor, eram 12h35 quando eu soltei um palavrão. Mais importante do que você dizer é como você vai até Deus e com que coração você vai até Deus, o que você vai falar. Porque ele não está dizendo o que é, mas olha o que ele fala, Senhor, tem misericórdia, o meu pecado está diante de mim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova meu espírito inabalável, não me lances fora da... Ele está perdendo, ele não quer perder. Ele perdeu alguma coisa, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Senhor, não me deixe desamparado. Por que ele fala desamparado? Porque perdeu. O pecado enganou o cara e fez ele perder. Confessar foi bobagem, irmão. Se você vê que Natan, quando o profeta Natan chegou para ele, falou assim, contou uma historinha da ovelha e virou com o dedo e falou assim, tu és esse homem. Eu te dei tudo e se você pedisse mais, daria também. Aí ele falou assim, pequei. Aí Natan voltou e falou, tá iniquidade, tá perdoada. Instantaneamente foi perdoado. Perdão é uma coisa facílima. O problema é você retomar a sua intimidade, é você perceber quem você é. Esse é que é o segredo. Irmãos, muitos de nós queremos ser santos colocando catálogos de pecado. Você nunca será santo com o catálogo de pecado. Nunca será santo confessando item a item. Anota todos os pecados por dia. Você não anota despesas? Anota pecado também. Anota a pagininha de despesa, a pagininha de pecado. Aí chega no final do dia, Senhor, vou rasgar porque o teu sangue é poderoso. Não tem valor, não, irmão. Nem com a frase bonita não tem valor. Não funciona. Porque o quebrantar-se é muito mais importante do que a listinha. Olha o que diz o texto lá no verso 17. Põe na tela o verso 17. Olha o verso 17 aqui. Eu queria que a igreja lesse o verso 17 enquanto eu tomo água. Pode ser? 1, 2, 3.
não desprezarás. Irmãos, Isaías capítulo 6. Capítulo 6 de Isaías, abre aí 6, Isaías 6. Um profeta, vamos usar a linguagem de hoje, um pastor, um homem de Deus, Isaías, ele está num culto. E naquele culto, ele, no verso, logo, verso 1, ele vai colocar o 5 na tela, mas no verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E no verso 5, olha o que ele diz quando viu o Senhor sentado no alto e sublime trono: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quer dizer, qual foi o pecado que ele cometeu? Não diz. Não diz o pecado. Mas diz que ele caiu quebrantado porque ele falou: eu não presto. Observe a troca. Enquanto você estiver pensando nos seus pecados, naquelas coisas que você fez ou deixou de fazer, você não entendeu o que é pecado. O problema no pecado não é o que você fez. O problema do pecado é quem você é. Entendeu? Quem tu és? Eu sou pecador. Se você não pecou hoje, amém. Se você não pecou amanhã, amém. Mas tu continua sendo um pecador precisado da graça de Deus. E a pergunta é que se você entende isso ou não. Porque se você entende isso, você vai ler o Salmo 51 chorando. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, quem sou eu para ser tão orgulhoso? Irmãos, frases que eu prego aqui, Deus me repreende. Por exemplo, ontem Deus, eu raciocinei falar um negócio aqui e eu raciocinei fazer uma ironia. Raciocinei, eu escrevi. O Espírito Santo, ironia não. Eu não faço ironia. Eu vou ver se é de Deus. Aí deixei para lá, meia hora depois. Não vou fazer ironia não. Mas eu faço ironia como figura de linguagem. Essas figuras de linguagem são lícitas no discurso. O Espírito Santo fez ironia não. Nesse assunto não. Ele vixe. Tá bem. Tudo bem. Irmão, quando você vai andando com Deus, não se trata de regras. Eu sou o pecador e Ele é o Senhor. É diferente. Não é mais uma linguagem de certo e errado. Você abandonou esse negócio de leizinha. De vir é pecado, de que esse aqui é pecado, assistir aquele filme é pecado. Onde eu fui assistir Triple X? Já assistiu? Triple X? Já? Hein? Ele, Aí tá repreendido porque o cara dorme em todos os filmes, irmão. Cláudio falou que qualquer filme ele dorme. Qualquer filme. Imagine ele e o Peregrino. Ele, meu Deus do céu, é filme de Jesus e ele dorme na introdução. Aí eu fui assistir aquele filme. Primeira cena, eu olhei assim. Tirei o olho da televisão. Segunda cena, stop. Não assisto mais, acabou. Quero nem saber. Tá baixado, tá lá. Vou deletar do computador. Por quê? Porque o computador é meu. Eu deleto o que eu quiser. Pronto, essa é a explicação para Satanás ouvir, viu? Não, quero nem saber. Mas, internamente eu sei o que foi. Não quero. A Bíblia diz: fiz um concerto com os meus olhos, não porei coisa má diante deles. Essa noite eu tive um sonho. Não vou contar o sonho também, né, irmãos? Aí é demais, né? Mas eu tive um sonho estranho. Acordei de manhã. Aí o que aconteceu? Eu tive um sonho estranho. Não vou contar o sonho, por favor, fique curioso. Aí, um sonho estranho. Aí, acordei. Eu estava com essa mensagem todo dia durante a madrugada. Aí comecei a falar em língua. Eu falei: Senhor, eu vou pedir ao Senhor que o Senhor entre no meu inconsciente agora. Eu assim, zonzo, né? Entre no meu inconsciente agora e limpe esse sonho agora, em nome de Jesus. Aí entrei, orei para Jesus entrar no inconsciente para limpar. Continuei. Aí dormi. Aí sonhei com Fernanda. O negócio, um cara que eu sonhei com gente antiga. Aí acordei de manhã, eu vou contar logo para Fernanda. Fernanda, eu sonhei com isso, tal. Falei com ela. Meti logo luz no negócio, meti logo o sangue de Jesus, meti logo o Espírito Santo logo naquele negócio. Eu não confio em mim, irmão. Eu, em iniquidade, fui formado. Em pecado me concebeu minha mãe. Minha mãe é joia, mas me concebeu em pecado, porque ela é filha de Adão. Não tem jeito. Nós estamos perdidos, irmão, se não for o Senhor. Termina Lucas 15, por favor. Lucas 15. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo.
E eu quero abrir somente um texto de Lucas 15. Lucas 15. 18 e 19. Lucas 15, o filho está lá no chiqueiro e ele diz assim, tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Irmão, este camarada precisava disso. Provavelmente todos aqui precisam. Porque enquanto você se acha alguma coisa, você está justificando para o Espírito Santo, porque você é inteligente, conhece a Bíblia. Você está dialogando com o Espírito Santo na base, isso não é errado. Não vou falar para ela não, que isso não é problema. E fica cheio de enrolação para Deus. Só que você esqueceu de um detalhe, quem você é. Você esqueceu que você não presta. Você não entendeu que você não presta. Você não entendeu que você é um pecador. E o Espírito Santo, esta noite, não está aqui para acertar contas com você, na base daqueles que estavam para apedrejar a mulher adúltera. Porque Jesus é especialista em mandar jogar as pedras no chão. Quem não tem pecado, acabou tudo. Então o Espírito Santo não trabalha como Satanás. Satanás fala assim, você viu o que você assistiu ontem? Triple X? Satanás chega assim, Triple X. É Triple X, né? Você assistiu aquele filme? Isso é coisa de pastor assistir, rapaz. O Espírito Santo jamais faz isso. Jamais o Espírito Santo aponta seu pecado. O Espírito Santo lhe faz perceber a perda da comunhão. Ele não aponta o pecado, é você que reconhece o pecado. Ele não aponta, quem aponta é Satanás. Satanás chega para você com o dedão, para quê? Para lhe trazer culpa, e depois ele fala assim, você assim, tu vai querer cantar amanhã no louvor? Cante, vá. Hipócrita. Aí a pessoa canta em dúvida, quando desce falar, tu é hipócrita mesmo. É por isso que Deus não opera a tua vida. É por isso que você não vai para frente. A jogada do inimigo é manipular em cima do erro. A sua tática não é entrar na dele, nem o Espírito Santo usa isso. Você para e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Levantar-me-ei e irei ter. Pai, eu não sou digno. Essa é a palavra. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, enquanto você achar que você é digno, você não compreendeu a graça de Deus. Enquanto você achar que o que você fez ou o que você faz é coisa pequena, você não compreendeu a graça de Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, quem conhece o Pai, não quer perder a intimidade, não quer perder o contato com o Pai, nem por uma palavra brusca com a esposa. Ele diz uma palavra brusca com a esposa e o Espírito Santo volta. Não precisa isso, meu filho. Tu já é meu íntimo, rapaz. Tu deita no meu colo. Tu deita aqui no meu peito. E vai ficar com isso. Vai tratar. Tu trata ela assim, depois que a igreja como? Ou você acha que não é assim que Deus fala? Tu vai falar assim com a igreja? Você trate a igreja como você trata a Fernanda. E trata a Fernanda como trata a igreja. É assim que Deus cobra de mim. É paparicando Fernanda, é paparicando a igreja. É lógico. Quem não cuida da igreja não pode cuidar da esposa e vice-versa. Está lá escrito em 1 Pedro, 2 Timóteo 3. Eu que tenho que aprender como é que tem que andar. E como é que aprende? Na regra? Não existe regra. Existe o Espírito Santo que me diz, eu não sou digno. Aí eu caio de joelho e falo, Senhor, eu não sou digno. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, o Espírito Santo não acusa ninguém. O Espírito Santo convida você para encontrar-se com o Pai. Levante-se e vá ao Pai. Vá ao Pai. Vá, não é venha, não é vá. Porque Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é palavra de Jesus. O Espírito Santo vá até lá, ó. Jesus está lá para te receber. É Ele que manda os teus acusadores jogarem a pedra no chão. Agora você não vai por quê? Está com vergonha, não entendeu o pecado. A perda, você não perde nada pecando. Você simplesmente não tem nada pecando. Eu estou perdendo nada. Não, você não tem nada. A primeira coisa que você tem, quando entende o pecado,
é que você não merece nada e que Deus te trouxe para o colo dele, para perto dele, pela misericórdia imensa que ele tem. 1 João 2,12 fala assim: vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Amém? Eu queria nessa hora concluir, fechando os nossos olhos, sentados todos. É possível achar aquela música de Aline, me conhece, sabe tudo que eu preciso? É possível achar? Eu vou pedir a você que está aqui essa noite. Jesus chama você, para você largar tudo e reconhecer-se pecador, precisado de Jesus. Quer dizer, o convite então é absolutamente radical. Exatamente isso que você ouviu. É o Espírito Santo mandar eu confessar um sonho para minha esposa? Não é porque é pecado, é porque eu estou com Ele e Ele gerencia a minha relação, é Ele que gerencia, é Ele que me chama para perto, é Ele que trabalha a intimidade comigo e eu estou dizendo sim para Ele. Eu quero saber se você é um pecador e se essa noite você diz: Senhor, eu quero pedir, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Eu preciso da tua graça. Eu preciso de ti. Será que você quer isso para você? Será que você entrou aqui essa noite achando que era uma questão de analisar a videira, de ver um culto? Irmão, deixa eu te dizer, não existe isso. Só existe Deus aqui e você agora. É Deus e você. Deus fala com você. Deus conhece a sua intimidade. Deus conhece a sua cama. Deus conhece os seus sonhos. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece as suas dívidas. Deus conhece os jeitinhos que você dá para pagar as suas contas. O Senhor, Ele quer dizer para você: está muito contaminado isso, reconheça que você precisa de mim, mas reconheça-se pecador. Pecador precisa de um Salvador, pecador precisa de perdão, pecador precisa de libertação, pecador precisa se render a um Deus que perdoa e que liberta. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Se eles acharam a música, se não acharam, a gente vai agora chamar pecadores a Jesus. Se você se considera pecador, eu quero dizer para você que eu sou o primeiro a vir à frente, queridos. Eu sou o primeiro a vir à frente. Um pecador. Um pecador. Não é maluco.